conseguem conviver numa abordagem coletiva, coisas em comum. Como, por exemplo, abra, por favor, em 1 Coríntios 3, versículo 11. 3, versículo 11. Mais uma vez eu digo, se você depois quiser o sermão, a irmã Michele pode te dar, tá bom? Está todo escrito, todos os textos, tem a base ali, bíblica. Mas vamos ver lá. Qual é a primeira coisa que nós precisamos pensar igual? Pensar igual. Eu vou abrir um parênteses. Eu hoje comi um cozido em Caxias, lá no Rei do Cozido, muito gostoso, mas era muita comida, muita comida. Estávamos eu, 2 pessoas a mais, e não dava para comer aquilo tudo. Quando terminou, o garçom chegou, muito simpático, falou assim: eu posso levar ou vocês vão levar? É claro que eu vou levar. Eu vou levar, sobrou, eu vou levar. É possível, porque tinha muita comida sobre a mesa. Mas o tempo que eu fiquei com essa comida no carro, eu fiquei com medo de estragar. Irmão, em nome de Jesus, quando você recebe uma orientação espiritual, não deixe estragar. Você pode estar recebendo muita comida, divida isso com alguém, leva para casa, mas divida isso com alguém. Olha o que você vai receber agora em nome de Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é? O que nós precisamos pensar igual? A respeito de quem? Jesus. Você pode pensar diferente? Obrigado, irmão. Vou usar o irmão como exemplo. Você pode pensar diferente a cor da camisa da introdução. Pastor, eu gostaria que fosse preta. Beleza, não tem problema nenhum. Obrigado, irmão. É verde. Eu fiz essa pergunta uma vez para um obreiro da Igreja Universal. Ninguém escolheu aquele uniforme, mas para você ter direito de ter um uniforme daquele, você tem que trabalhar para ter. Ninguém chega na igreja e fala assim: eu quero ser introdutor, e o pastor vai lá, pega a blusa e diz para ele: olha, escolhe a cor, bota a cor que você quiser. Isso é fundamento, isso são princípios. Mas esses princípios é o que nós chamamos de dogmas. Esses princípios são humanos. Esse princípio aqui não, esse princípio é espiritual. Nós não podemos pensar diferente, que o que estamos produzindo aqui, o alicerce de tudo que nós estamos fazendo aqui, é por intermédio de quem? Jesus Cristo. Se você levar a água para o pastor, você não está trazendo para o pastor, você está fazendo para Jesus Cristo. Quando você sai e apaga a luz, eu vi hoje uma irmã colocando, alinhando os bancos. Não é toque não, mas me incomoda ver o banco assim. E é muito comum a gente ver muitas vezes os bancos assim. Eu vi a irmã vindo devagarinho, botando um banco, cada banco no lugar. Quando você faz isso, não é para o pastor, é para o Senhor. Quando você ora, você não ora para o irmão, você não ora para mim, você ora para o Senhor. Quando você faz sua devocional, e olha que a igreja tem dado condições a você de você fazer uma devocional eletrônica, através de um projeto chamado de Fé em Fé, que você recebe um questionário indutivo para você responder as perguntas e ir estudando a Bíblia. Eu não vi isso aí em lugar nenhum. Pode ser que tenha, mas eu não vi. E tem gente que não aproveita, porque se ele não tiver essa ferramenta, ele não ora e não lê a Bíblia sozinho. Ele não tem o hábito de fazer isso. São coisas que muitas vezes nós não fazemos porque parece que estamos fazendo para o outro. Nós não fazemos nada para o outro, nós fazemos para quem? Para Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa colocar isso no seu coração. Se você veio aqui por causa de Jesus. E Jesus, meu irmão, não pode ser substituído por outro fundamento. Sabe o que Jesus fala a respeito disso? Mateus capítulo 5, versículo 24. O verso 22 e 23 diz o seguinte: se você edificar sua casa sobre um fundamento que ele diz lá, areia, vem o vento, bate sobre a casa e a casa cai. Porém,
se você edificar sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, que a casa não cai. Aqui a casa é você. E se você colocar a sua vida sobre o fundamento, se você botar os seus projetos sobre o fundamento, se você botar a sua família sobre o fundamento, que é Cristo, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode acontecer o que acontecer, que a Bíblia diz que a sua casa não cai. Você lembra daqueles porquinhos com a casa e o lobo mau? Lembra dessa história? E o primeiro porquinho foi lá e construiu uma casa de feno, e veio o lobo mau e destruiu a casa. O outro de madeira destruiu a casa, mas o outro já com habilidade construiu de tijolo e não caiu, e não caiu, e não caiu. Cansado de tentar destruir aquela casa que estava com o seu fundamento sólido, chegaram os caçadores e matou o lobo mau. Esse deve ser o nosso princípio. Isso é o que nos une. Se pararmos de pensar no que é diferente e pensarmos no que nos traz aqui como o que é igual, vai nos dar muito mais ânimo, vai nos trazer com muita alegria, com muito mais alegria, porque estamos aqui por causa de Cristo. Queria convidá-los ainda a abrir um outro texto nesse mesmo livro que temos estudado e dado aos irmãos elementos para que você compartilhe na sua casa. 1 Coríntios 3, 5 a 9. Quem é Apolo e quem é Paulo? Por favor, leia. São servos por meio de quem vocês creram. Ele divide esse texto em duas partes. De quem é a responsabilidade da unidade da igreja? É de Paulo ou é de Apolo? Essa era a questão da igreja, era o problema da igreja. Que tinha um grupo que seguia um, tinha um grupo que seguia o outro. Em determinados lugares tem mais grupos, né? Segue um, segue o outro, segue o outro, segue o outro. Quando ele não está feliz com um, segue o outro, segue o outro. Talvez essa seja uma grande razão de tantas igrejas. Eu passei num lugar chamado Capivari, lá perto de Raiz da Serra. Eu acho que é depois de onde você mora lá, o irmão José Trindade, que tem casa. Qual é o nome lá do bairro? Beabetá. Capivari, eu acho que é depois disso lá para dentro. E eu vi o nome de uma igreja assim, Igreja do Céu. Grandão. Aí eu parei o carro e falei assim, na minha cabeça: se essa é a igreja do céu, a minha igreja é a igreja de quê? Porque essa é a do céu. Mas eu já vi esses dias em outro bairro, não me lembro aonde, acredito que em Nova Iguaçu, ou São João, não me lembro aonde exatamente, Igreja de Jesus que leva os meninos para o céu. Eu falei, piorou. Uma é a igreja do céu, o outro é só dos meninos que vão para o céu. Consegue entender isso? Que há uma multiplicação de denominações. Denominar quer dizer dar nome à igreja, por conta dessa liderança que não consegue entender que não há nome à igreja. A igreja, seja ela qual for, é a igreja de Cristo. É a igreja de Jesus Cristo. Então as lideranças, elas precisam focar numa única coisa. E eu digo algo para você aqui, porque nós temos irmãos aqui que são líderes. Se você preferir, preste atenção na minha orientação, abrir uma igreja, abra então assim, igreja do líder tal, mas não bota de Jesus. Porque se você colocar que é de Jesus, não tem dono. E muitas vezes, o que ocorreu na igreja em Corinto, as pessoas que lá estavam achavam que tinha dono. Eu estou lá porque eu sou servo do Apolo, eu sou servo de Paulo. Então eles denominaram essas pessoas como os donos da igreja. Não tem dono.
Eu não sei se isso faz algum sentido para você, mas você chegar num lugar onde você vê famílias tomando conta da igreja, irmão, isso é ruim. Isso é muito ruim. Quando você vê a meia dúzia de irmãos que têm autoridade sobre a igreja, isso é muito ruim, porque eles querem mandar na igreja. E nós não temos autoridade para delegar alguém que mande na igreja, a não ser por intermédio de quem? Jesus Cristo. Porque se fizermos tudo o que a igreja tem como propósito fazer, qual foi a missão que Jesus deu à igreja? O que Jesus mandou a igreja fazer? Vamos lembrar isso de uma maneira assim bem rápida. Primeiro, pregar o evangelho. O evangelho que ele deixou lá. Quais são os evangelhos? Vamos lembrar: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem outra coisa. Esse é o evangelho. Essa é a primazia da igreja. É o que é mais importante da igreja. Pregar o evangelho. Agora, qual é a mensagem principal do evangelho? Uma palavra, você sabe qual é? Que representa o evangelho? Arrependimento. Repita comigo aí: arrependimento. Se tiver algum outro evangelho, e tem, tá, queridos? E tem um outro evangelho ensinando outra coisa em nome de Jesus que não seja arrependimento, irmão, não fique nesse lugar. Não fique, porque você vai ter problema espiritual. Isso é problema fundamental. Isso é problema estrutural. Pode ser em qualquer lugar. Se estiver te ensinando alguma outra coisa fora disso, está errado. Aí a igreja cumpre a sua missão. E eu peço que Deus, através do Espírito Santo, incomode a igreja nesse sentido, tá? Será que estamos cumprindo a nossa missão? Estamos pregando o evangelho do arrependimento? Aí a pessoa se arrepende. Vamos continuar falando sobre a missão da igreja. Ide, portanto, e batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente sai, fala, traz para cá, prepara para fazer o quê? Batizar. Agora, qual é a terceira coisa? Comissionar. Dar a missão para que eles saiam da igreja falando o quê? De Jesus. Eu bem, na verdade, acho que a gente está falhando nas três, particularmente, certo? Eu particularmente acho que nós estamos falhando nas três. Mas em particular, sabe que todas as vezes quando a gente consegue ter um pouquinho de bom senso, a gente carrega uma meia culpa, né? A gente consegue ver isso. Se a igreja não tem dono e eu não estou cumprindo a missão, eu estou abrindo espaço para que as pessoas sejam donas da igreja. Por isso que tem confusão, ciúme, inveja, intriga, fofoca. É num lugar onde não está ninguém trabalhando. Porque se estiver trabalhando, não tem tempo. Tem tempo para tomar conta do irmão? Tem tempo para falar do irmão? Tem tempo para orar pelo irmão, né? Você está trabalhando, você está orando. Você está trabalhando, evangelizando. Você não está preocupado se ele foi, não foi, se ele está fazendo, você não está preocupado com isso. Então o remédio, amados, que o apóstolo Paulo queria deixar para a igreja, começa quando você identifica o que você está fazendo. Pastor, nós não temos evangelismo, mas se tiver, você vem. Pastor, nós não temos vigília, mas se tiver, você vem. Pastor, nós não temos uma casa de ressocialização, mas se tivesse, você iria lá ajudar as pessoas que estão lá? Pastor, a igreja parou de dar cesta básica, mas você traz o seu quilo para ajudar? Pastor, que coisa maravilhosa, eu entendi, eu quero um lugar avivado, mas você está avivado para que o lugar onde você está esteja avivado? Pastor, estou preocupado agora com a minha velhice. Não tem problema, irmão. O lugar que vai qualquer ser humano, com ou sem Jesus, é o mesmo, chamado cemitério. Todos vamos para lá. Todos nós vamos para lá.
A diferença é se vamos ficar lá até o dia do juízo, ou se no momento em que formos para lá, o Espírito toma para Deus e vai esperar o dia da ressurreição em Cristo Jesus. A diferença é essa. Todos nós vamos para lá. Perceba o que o apóstolo Paulo fala no versículo seguinte, versículo 6. Eu plantei, continue, Apolo regou. Entrei num lugar para comprar uma flor, um jarrinho de flor, aí tinha um vasão grandão. Aí o rapaz do escritório falou assim: se a gente colocar esse vaso vai ficar muito grande. Eu falei: mas você quer vaso lá para quê? É só para falar que tem planta, dá mosquito, dá dengue, você não vai cuidar, vai morrer com uma semana. Ou para tirar foto. Se for para tirar foto, compra artificial. Guarde essa palavra, por favor. Artificial. Você lembra de alguma coisa moderna que é artificial? Inteligência. Isso aí, ó. Lá vem dele lá de trás. Aí o dono do local falou assim: os senhores querem uma planta para quê? Eu falei: para enfeitar. Mas a pessoa que estava comigo falou: não é para enfeitar não. É porque tem um canto lá no escritório que é para ficar a plantinha lá do lado no escritório. Eu falei: isso é para enfeitar. É só isso. Não tem outra finalidade. Um crente artificial são pessoas que estão na igreja só para enfeitar. Eu posso tirar você de um lado e botar para cá, ou tirar daqui e botar para cá. Não faz a menor diferença. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu plantei, ou seja, eu não sou crente artificial, porque eu estou trabalhando. Crentes artificiais não trabalham, usam a inteligência artificial. Você sabia que você pode fazer uma porção de coisa com a inteligência artificial? Para o bem e para o mal? Sabia disso? E hoje o chat GPT já não é mais até a ferramenta mais indicada, tá? Porque existe a contrapartida de uma outra ferramenta que identifica se você utilizou aquela ferramenta para burlar. Olha que coisa, alguém já criou uma outra ferramenta para dizer: não, esse texto não tem veracidade científica, porque ele foi criado por uma inteligência o quê? Artificial. Sabe o que causa divisão na igreja? Quando a igreja é uma igreja artificial. Para a igreja ser artificial, as pessoas que estão dentro são o quê? Artificiais. Elas não plantaram nada. E aí eu pego, como disse na parte anterior, o que você plantou na igreja? Para que Deus faça crescer. O que você plantou na igreja? A gente ouve por aí em outros ministérios: eu preciso semear, vamos semear uma bênção na vida do Pedrinho, vamos mandar uma oferta para o Pedrinho como bênção. Irmão, dinheiro não é nada, irmão, dinheiro acaba. Dinheiro acaba. É bom? Hoje eu entrei aqui, o pastor estava dizendo que eles estavam usando o celular dele para mandar Pix para outra conta. Eu falei: manda para mim. Não, pastor, é fraude. Eu falei: então avisa para não mandar. A gente sabe que é assim. Só que a gente sai, vai para casa e não faz aquilo que é básico. Aquilo que é básico. Vamos entender isso na prática. Se eu tenho algum elemento da minha relação social, da minha família, que não tem Jesus, se eu quero que ele aceite a Jesus, o que eu preciso fazer? Falar para ele de Jesus. O que eu preciso fazer? Orar por ele. O que eu preciso fazer? Convidá-lo insistentemente para vir à igreja. O que eu preciso fazer? Não falar mal os defeitos da minha igreja, porque é uma instituição que tem defeito. O que eu preciso fazer? Dar testemunho. Irmão, dar testemunho não é vir à igreja. Dar testemunho é guardar o seu coração, é guardar a sua visão, é guardar o seu ouvido, e principalmente, como diz lá em Tiago, guardar o quê? A sua língua.
Como é fácil as pessoas ferirem umas às outras com coisas pequenininhas. Ela não planta nada, mas ela entulha. Ela entulha, segura, irmã. Ela entulha quem está plantando. Você pega a semente, vem alegre do Senhor, vem para o Senhor, vem para a igreja com alegria. Aí chega alguém, pega aquele entulho, aquela montoeira de lixo espiritual e joga em cima de você. E aquilo que poderia ser bênção para Deus dar o crescimento, vira o quê? Maldição. Você já teve esse sentimento? Já? Pode levantar a mão assim para alguém ver e falar: pastor, está certo, pastor, ó, mandou. Só 3 pessoas, eu, a irmã Michele, 4, 5. Tem mais? Levanta a mão assim. Isso. Irmão, por favor, irmão, por favor, acredite no que o apóstolo Paulo está falando. Se você plantar, Deus vai dar o crescimento. Mas se você não plantar, com certeza você vai ajudar a dividir a igreja, a criar pessoas superficiais, crentes superficiais, sem nenhum preparo, sem maturidade, sem a menor condição de dar fruto. Verso 7. De modo que nem o que planta é o quê? Alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são o quê? Um. E cada um receberá a sua recompensa. Eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque recompensa aqui quer dizer dinheiro. Deus vai pagar você por isso. Quando você faz alguma coisa no reino de Deus, alguém fica falando assim: ah, mas não vale a pena eu investir no reino de Deus, porque aí ele vem com uma série de argumentos. Aqui não, aqui você está entendendo que se você fizer alguma coisa para Deus, Deus vai te recompensar. Recompensa quer dizer dinheiro. Deus vai te dar coisas materiais. Olha que coisa espiritual agora. Se o fundamento é Cristo, e se eu faço alguma coisa para Cristo na igreja, qual é a minha recompensa? Material ou espiritual? Material. Porque está condicionado ao que eu faço. Agora você vai entender uma outra coisa. Presta atenção. Presta atenção. A fé sem obras é o quê? Morta. Tem gente que usa isso para outra coisa. Tudo bem. Se ele acha que é para justificar algumas coisas que ele faz, para trazer alívio ao seu sentimento de culpa, tudo bem, não vou discutir isso. Mas, pegando o gancho do que Paulo está falando para a igreja, vamos entender. Se eu fizer alguma coisa no reino, em nome de Jesus, o compromisso de Deus é dar o quê? Em primeiro lugar, crescimento. Concorda? Volta o texto, irmãozinho. Versículo 5. Volta. Ó, Paulo, Apolo e Paulo. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Cada um tem uma maneira de fazer. Vamos 6. Versículo 6, por favor. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Então, se eu fizer, qual é a primeira coisa que Deus vai fazer? Dar crescimento. E qual é a segunda? Olha o verso 7. Verso 8, que aí ele está dando sequência. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua. Qual é a segunda coisa? Recompensa. Está pegando, irmão, o que o Senhor está ensinando à igreja? Pastor, olha só, nós precisamos fazer mais coisas. Irmão, comece fazendo as coisas básicas. Não precisa inventar a roda não. Recompensa com o seu próprio trabalho. E o verso 9, finalizo no verso 9. Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de um edifício de Deus. Que coisa tremenda. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, glorificando o nome dEle.
O Espírito Santo nos dá um corpo, a igreja, com a dimensão e o tamanho que nós podemos andar, porque a cabeça não pode ser maior do que as pernas, senão o corpo anda como? Desequilibrando e cai. Então não fica preocupado, pastor, isso está acontecendo, ou isso, irmão, não fique preocupado com isso. A maior responsabilidade nossa é o vínculo da unidade. Eu preciso estar preocupado com isso. Aí entra o acolhimento, entra o amor coletivo, entra a fraternidade, o exercício da bondade. Isso tudo faz parte daquela parte de que a fé sem obras é o quê? Morta. Mas isso eu não posso fazer para mim. Isso eu preciso fazer para Cristo. Eu preciso compreender isso na visão da igreja. Cada membro deve buscar o que é comum. Essa é a conclusão. 1 Coríntios 12, 25. E encerro aqui. 1 Coríntios 12, 25. Leiam. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso é igreja. Pastor, eu quero que a minha igreja seja assim. Então comece sendo assim. Comece sendo assim. A unidade da igreja é a obra maior que nós podemos fazer na igreja. Agora faço uma pergunta aos senhores: e qual é a obra maior do Espírito Santo, se a unidade da igreja é a obra maior que eu e você podemos fazer na igreja? Quando a igreja, aprendam, quando ela é uma com Cristo aqui, o mundo vê e a gente não precisa nem gritar. As pessoas vão vir passar na porta e falar assim: eu quero estar aí nesse grupo, porque eu vejo o amor que vocês têm por Deus, eu vejo o amor que vocês têm por Jesus, eu vejo o amor que vocês têm uns pelos outros, eu quero fazer parte disso. Então o que nós precisamos pedir ao Senhor, com os ensinamentos que o Senhor está nos deixando, é que eu queira esta unidade, eu lute por esta unidade, para que o mundo veja Deus, Jesus e o Espírito Santo entre nós. Quando você sair, as pessoas falarem assim: ó, saiu de um lugar onde eles se amam, ali não tem fofoca, ali as pessoas cuidam uma das outras, ali as pessoas se amam tanto que quando tem um caído, vai todo mundo ajudar. Vai todo mundo, não é o pastor, o diácono, a assistente social da igreja, o advogado, não, é a igreja, todo mundo se preocupa. Não é isso que está escrito? Ou eu estou enganado? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros façam o quê? Irmão, se você estiver ligado nisso, irmão, primeiro que você tem um Deus que vai fazer sua vida crescer. Lembra dos versículos anteriores? Lembram? E o que mais? Vai te dar o quê? Recompensa. Pastor, qual é o dia do culto da prosperidade da tua igreja? Todo dia. Porque todo dia a gente ensina você a fazer o quê? Qual é o primeiro? Qual é a primeira coisa? Plantar. E qual a segunda? Receber a recompensa. Você veio aqui, você está plantando, não está? Amém? Você não trouxe algo do Senhor? Ah, pastor, hoje eu não pude ofertar não. Irmão, tira da tua cabeça que é dinheiro. Tira da tua cabeça que é obrigação. Não é obrigação, é adoração. Tem uma musiquinha que eu gostaria de convidar os músicos para tocarem, que fala assim, que tinha um menino que veio, presta atenção, e tinha 5 pães e 2 peixinhos. Dá para cantar? Vamos embora, né? Cadê o Lucas? Chama alguém, o Lucas lá, por favor, enquanto eu falo. Vocês lembram dessa história? A multiplicação dos pães? O que acontece? Jesus ficou muito tempo falando. Chegou uma hora, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, manda o povo para casa, porque eles já estão com muita fome. Se eles ficarem mais um pouquinho, eles vão morrer de fome.
Olha que coisa. As pessoas gostavam tanto de ouvir Jesus, que Jesus foi falando, o tempo foi passando, e eles estavam com o quê? Com fome. Aí Jesus falou: dá-lhes voz de comer. Quando Jesus fala isso para os discípulos, o que Jesus estava falando para os discípulos? Olha, exercitem a fé de vocês. Planta, que eu vou trazer o quê? Plantar, quem planta tem o quê? Recompensa. Planta que eu vou dar recompensa. Os discípulos ficaram preocupados: mas Senhor, nós não temos o quê? Dinheiro para comprar pão para todo mundo. Tem mais de 5.000 cabeças aí. Tem muita gente, fora mulheres e crianças e outros mais, que conviviam e andavam atrás de Jesus. De repente um discípulo falou: olha, mas tem um menino aí, que eu não sei de onde ele apareceu. Aleluia, ainda bem que de vez em quando tem esses meninos no meio da igreja. Era o símbolo da inocência, da pureza, que ele trouxe de casa o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Quantas pessoas comeram naquele dia? Quantas pessoas podem comer com um pouquinho de pão que você vai levar essa noite daqui para sua casa? Quantas pessoas podem ser abençoadas? Quantas pessoas no seu trabalho? Quantas pessoas na tua casa, na sua vizinhança? Mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa deixar de ser adulto, maduro, porque o adulto sofre muito, tem muito trauma, tem muito problema. A criança não. Você vê lá as bebezinhas da Rebeca e da Camille, elas estão ali atrás, certamente não estão conseguindo entender nada, mas tem uma inocência tão grande. E Jesus fala que ele pega aquele pão e o peixe, olha para o céu. Você sabe o que está escrito no Salmo 121? Alguém sabe de cor? Elevo os meus olhos, elevo os meus olhos para o céu. Se era uma criança, eu imagino que aquela criança olhou para o alto e ela encontrou quem? Jesus. Quem sabe você precisa olhar para o alto agora e oferecer o mínimo. Oferecer o mínimo para Jesus dar o crescimento e te abençoar. Precisa oferecer muito. Você precisa dar. Você precisa experimentar a vontade de dar, de entregar. Assim você vai estar glorificando a Deus e Deus vai estar juntando, aleluia, aquilo que está no céu para você. Pode ficar de pé, amado, em nome de Jesus. Vai dar para cantar? Vai? O Pedro sabe, né? Então vamos. Começa, Pedro. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você quer dar alguma coisa ao Senhor essa noite? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Mostra para o Senhor, ó, quero dar. Sai do seu lugar agora. Fica aqui na frente. Em nome de Jesus. Pode vir. Se apresente diante do Senhor e fale: Senhor, eu quero te dar a minha adoração, eu quero te dar a minha alegria, eu quero te dar a minha vida, eu quero te dar minhas coisas. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Estou aguardando você a tomar essa decisão. Aleluia. Então não respondeu. O mestre está
pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Ninguém poderia imaginar. Ninguém poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou aleluia. Os olhos do menino abrirá com muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos fome, e grande foi a alegria, e todos puderam crer que com Jesus o povo é muito, assim perdeu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Aleluia. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Muito obrigado, Senhor, porque aqueles que aqui à frente estão plantando, o Senhor vai dar o crescimento, e com o crescimento, Senhor Deus, as pessoas verão o Teu poder sobre a vida delas. Obrigado, Senhor, por essas crianças que vieram aqui à frente. Como é bom, Senhor Deus, saber que o coração de cada um deles lhe pertence a partir de hoje. Que eles possam, Senhor Deus, seguir com o Senhor e servir em tudo o Senhor. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém.